Lucas tinha 24 anos, apesar da juventude, sentia-se esmagado por uma crise que não sabia nomear. A vida em Lisboa parecia-lhe cada vez mais pesada. A pressão da universidade, a distância emocional da família, o silêncio em torno de tudo o que realmente importava. Cada manhã era uma batalha contra a apatia, cada noite um mergulho na ansiedade. Foi nesse estado que, quase por acaso, entrou num centro de apoio psicológico da cidade. Não procurava milagres, apenas uma oportunidade de respirar. A primeira vez que viu Miguel foi num corredor iluminado por luz suave. Miguel não era apenas um psicólogo, tinha uma presença difícil de ignorar. Alto, postura confiante, voz calma mas firme, transmitia a sensação de alguém que sabia ouvir, ao mesmo tempo, compreendia mais do que dizia. Lucas, desconfiado por natureza, reparou que os olhos de Miguel não o avaliavam com frieza clínica, mas com uma curiosidade atenta, quase humana, como se estivesse diante de alguém que queria conhecer de verdade. Essa diferença foi o primeiro choque. As sessões iniciais decorriam com aparente normalidade. Miguel fazia perguntas diretas, mas nunca invasivas. Em vez de longas teorias, propunha reflexões simples. Quando foi a última vez que sentiste orgulho em ti mesmo? O que significa segurança para ti? Lucas, habituado a esconder-se atrás de respostas rápidas, começou a perceber que não conseguia mentir perante aquele olhar. Havia algo na forma como Miguel o escutava, como se cada palavra tivesse valor, que desmontava todas as defesas. Com o tempo, Lucas começou a confiar. Falava do peso das expectativas familiares, do medo de falhar, do vazio que sentia quando pensava no futuro. Admitia a solidão que escondia dos amigos, o desconforto de viver uma vida que não parecia verdadeiramente sua. Cada sessão tornava-se um momento de libertação, mas também de risco, porque quanto mais falava, mais exposto ficava. E cada vez que Miguel reagia com compreensão e não com julgamento, Lucas sentia que algo dentro dele se movia. Foi durante uma tarde chuvosa que a linha entre paciente e terapeuta se alterou. O som da chuva contra a janela preenchia os silêncios, e Lucas falava sobre a sensação de ser invisível, de não ser reconhecido como realmente era. As palavras saíam carregadas de frustração. Miguel ouviu em silêncio, mas o olhar tornou-se mais intenso. Houve uma pausa longa, um daqueles momentos em que o ar parece mais denso do que deveria. E então Miguel falou, não com o tom distante de um profissional, mas com a vulnerabilidade de alguém que arrisca. Lucas, preciso ser honesto contigo. Para mim, tu não és apenas mais um paciente. Há algo em ti que vai além da relação clínica. Algo que me obriga a ver-te de uma forma diferente. A frase ficou suspensa no ar, pesada e luminosa ao mesmo tempo. Lucas sentiu o coração acelerar de imediato. A sala parecia demasiado pequena, demasiado íntima. Não sabia o que responder. Nunca imaginara que aquele homem, que representava a autoridade da terapia, pudesse atravessar a fronteira e expor-se daquela maneira. O choque misturava-se com uma estranha excitação, medo e atração em partes iguais. As mãos de Lucas tremeram ligeiramente. Procurava palavras, mas só conseguiu perguntar, quase num sussurro, o que queres dizer com isso? Miguel manteve o olhar fixo, sem fugir. Quero dizer que te vejo de uma forma que não devia. Que és mais do que uma história clínica, mais do que alguém que ocupa uma hora na minha agenda. És alguém que me faz questionar limites que sempre respeitei. O silêncio seguinte era insuportável e magnético ao mesmo tempo. Lucas sentiu-se dividido. Parte dele queria fugir, parte dele queria ouvir mais. A revelação de Miguel não era apenas inesperada, era perigosa. Colocava tudo em causa, a terapia, a confiança, o próprio equilíbrio que começava a construir. Mas também abria uma porta que nunca se atrevera a imaginar. A tensão na sala era palpável. O som da chuva parecia acompanhar o ritmo acelerado da respiração de Lucas. Ele sabia que, a partir daquele instante, nada voltaria a ser igual. Miguel tinha quebrado a barreira invisível entre profissional e pessoal, e agora restava a pergunta que queimava em ambos: o que aconteceria depois? As semanas seguintes transformaram-se numa rotina estranha para Lucas. Cada vez que atravessava a porta do centro de apoio, sentia uma mistura de alívio e perigo. O alívio vinha da presença de Miguel, sempre firme, sempre disposto a escutá-lo com uma atenção que parecia rara no mundo. O perigo, contudo, estava no que acontecia dentro dele, uma consciência cada vez mais clara de que já não via aquelas sessões apenas como terapia. A linha que antes era nítida começava a desfazer-se, e Lucas não sabia como voltar atrás. Miguel mantinha a postura profissional diante dos outros, mas quando estavam sozinhos, os olhares prolongavam-se mais do que deviam, as palavras ganhavam um tom carregado de subtis insinuações. Nada explícito, nada que pudesse ser apontado como uma transgressão clara, mas o suficiente para Lucas sentir que ambos caminhavam por um território proibido. Era como viver num mundo secreto, visível apenas a dois, protegido pelo silêncio e pelo não dito. Apesar da intensidade que crescia a cada encontro, Lucas tinha medo. Em casa, o ambiente era pesado. O pai não escondia as opiniões cortantes sobre gente desviada, como dizia, sempre com desprezo. A mãe, silenciosa, deixava escapar expressões de reprovação quando surgia algum tema relacionado com a homossexualidade. Lucas aprendera a esconder quem era, a calar cada impulso, a vestir uma máscara de normalidade que o sufocava. O que sentia por Miguel surgia, portanto, como um incêndio perigoso, luz e calor, mas também a ameaça de destruição se alguém descobrisse. Numa das sessões, Lucas falou sobre esse peso. Disse como as palavras em casa o feriam mais do que queria admitir, como cada piada ou comentário deixava marcas invisíveis.
Miguel ouviu em silêncio, mas o olhar dizia tudo, uma compreensão profunda, acompanhada de uma raiva contida contra a injustiça. Foi nesse instante que Lucas percebeu que não estava sozinho, e essa percepção era tão libertadora quanto assustadora. Porque se não estava sozinho, então havia realmente algo entre eles que ultrapassava a barreira da terapia. As conversas passaram a fluir de forma diferente. Falavam de livros, de música, de sonhos que iam muito além das paredes do consultório. Lucas descobria em Miguel não apenas um psicólogo, mas um homem com fragilidades, histórias de vida, opiniões marcantes. Esse acesso a um lado mais pessoal aumentava a sensação de cumplicidade, como se estivessem a construir algo escondido do resto do mundo. Cada detalhe, cada confidência, tornava o laço mais forte e mais difícil de negar. Mas a cada avanço, a consciência do risco voltava. Lucas imaginava o que aconteceria se os colegas soubessem, se os pais suspeitassem, se até Miguel se arrependesse daquela aproximação. Essa incerteza deixava-o em constante tensão. Era como caminhar sobre gelo fino, a qualquer momento podia quebrar-se. E, no entanto, a vontade de continuar era mais forte do que o medo. Havia uma atração invisível, uma gravidade que o puxava sempre de volta àquele espaço seguro e perigoso ao mesmo tempo. Aos poucos, Lucas percebeu que não era só ele a sentir. Miguel deixava escapar sinais discretos, um elogio que parecia pessoal demais, uma pausa longa antes de mudar de assunto, uma preocupação genuína quando Lucas falava das dificuldades em casa. Nada disso seria suficiente como prova, mas no conjunto formava uma rede de indícios que confirmava aquilo que o coração já sabia. Lucas sentia-se preso num dilema, queria acreditar, mas não ousava admitir, nem para si mesmo, nem para Miguel. As noites eram as piores. Depois de cada sessão, deitava-se na cama e revivia cada palavra, cada gesto. O silêncio do quarto enchia-se de pensamentos contraditórios. Por um lado, a esperança de que algo extraordinário estivesse a nascer. Por outro, o receio de que fosse apenas ilusão, fruto da carência e do desejo de ser finalmente aceito. A dúvida corroía-o, mas também o mantinha desperto, como se vivesse à beira de uma revelação que nunca chegava. E assim, o mundo de Lucas dividia-se em dois. O mundo de fora, a universidade, a família, os amigos que nunca conheciam a sua verdade. E o mundo secreto, aquele em que Miguel existia, em que havia espaço para a sinceridade, para os silêncios carregados de significados, para a sensação de ser visto sem máscaras. Esse contraste tornava tudo mais intenso. Quanto mais frio e hostil era o exterior, mais precioso e arriscado se tornava o interior desse refúgio clandestino. Lucas sabia que não poderia manter este jogo para sempre. Mais cedo ou mais tarde, teria de enfrentar a realidade, assumir os sentimentos ou enterrá-los antes que fosse demasiado tarde. Mas cada vez que pensava em desistir, lembrava-se do olhar de Miguel, da forma como o escutava, da maneira como o fazia sentir-se inteiro. E essa lembrança era suficiente para o manter preso ao segredo, por mais arriscado que fosse. Durante semanas, Lucas viveu entre dois mundos, o secreto, onde Miguel representava um porto de abrigo, e o visível, onde fingia ser apenas mais um jovem universitário de Lisboa. Esse equilíbrio frágil parecia sustentar-se, até que uma falha inesperada o derrubou por completo. A traição não veio de um inimigo declarado, mas de alguém que considerava próximo. Rui, um dos amigos que o acompanhava desde o secundário, reparara em detalhes que Lucas acreditava invisíveis, as ausências frequentes, a forma como voltava das sessões com Miguel diferente, mais leve e ao mesmo tempo inquieto. Bastou uma pergunta mal disfarçada, uma resposta hesitante, para Rui compreender mais do que deveria. E, em vez de guardar silêncio, usou essa descoberta como munição. Numa noite de domingo, durante um jantar em família, Lucas percebeu logo que algo estava errado. O pai estava demasiado sério, a mãe demasiado silenciosa. As perguntas vieram em rajada. É verdade o que andam a dizer? Que tens uma ligação imprópria com aquele psicólogo? Lucas sentiu o chão desaparecer sob os pés. O coração batia descontrolado, e cada tentativa de explicar transformava-se em acusação contra ele. Não houve espaço para diálogo. O pai ergueu a voz, chamou-lhe desilusão, vergonha, um erro que precisava ser corrigido. A mãe, incapaz de o defender, limitou-se a desviar o olhar. Em poucos minutos, a casa deixou de ser casa. As paredes que o deveriam proteger tornaram-se prisão, e Lucas, prisioneiro condenado sem julgamento. A notícia espalhou-se rapidamente. Amigos que antes riam com ele na universidade começaram a afastar-se. Mensagens deixaram de ser respondidas, convites desapareceram. O silêncio social era tão ruidoso quanto os gritos do pai. Lucas descobriu o peso cruel do isolamento. Não havia mãos estendidas, apenas portas que se fechavam uma a uma. A traição de Rui tinha criado uma cadeia de afastamentos, um desmoronar de tudo o que ele acreditava seguro. E Miguel? A dor maior veio quando percebeu que até ele não podia estar ao seu lado como antes. O psicólogo, que até então tinha sido presença constante, começou a mostrar sinais de hesitação. Os encontros rarearam, as conversas perderam intensidade. Miguel explicava, com palavras medidas, que estava a ser observado, que os rumores poderiam arruinar a sua carreira. Pediu a Lucas que compreendesse, que aceitasse uma distância necessária. Mas como compreender, se era precisamente dele que Lucas precisava naquele momento? O que soava a cautela profissional para Miguel era vivido como abandono por Lucas. Sentia-se traído não apenas pelo amigo que o expusera, não apenas pela família que o rejeitara, mas até pelo único homem que o tinha feito acreditar que era possível ser visto de verdade. As noites voltaram a ser longas e insuportáveis.
O quarto parecia encolher e a solidão tornava-se sufocante. Cada recordação de Miguel trazia consigo uma mistura de saudade e raiva, saudade do olhar que lhe devolvia dignidade, raiva de ser deixado sozinho justamente quando mais precisava. Perguntava se tudo não teria sido uma ilusão, se Miguel alguma vez teria sentido o mesmo ou se apenas brincara com a sua vulnerabilidade. A dúvida corroía-lhe a confiança, transformando o pouco que restava em cinzas. Lucas caminhava pelas ruas de Lisboa com a sensação de ser invisível, ao mesmo tempo, excessivamente exposto. Imaginava olhares acusatórios em cada esquina, julgamentos silenciosos em cada rosto desconhecido. A traição tinha destruído o frágil equilíbrio que construíra. A família já não era família, os amigos já não eram amigos, e Miguel já não era o refúgio. Restava apenas ele, confrontado com o vazio. O mundo secreto que partilhara com Miguel desmoronara-se, e o peso da realidade esmagava-o. Ainda assim, no fundo da dor, uma centelha de resistência mantinha-se acesa. Talvez fosse um instinto de sobrevivência, talvez fosse a memória de um único olhar de Miguel que lhe dera esperança. Mas essa centelha estava envolta em cinzas e incerteza. Por enquanto, tudo o que Lucas sentia era a ferida aberta da traição, o corte profundo da desilusão. Cada perda somava-se à anterior, deixando-lhe apenas a convicção amarga de que tinha sido abandonado por todos. Lucas tinha chegado ao limite. Os dias sucediam-se como sombras intermináveis, e a sensação de vazio crescia de forma insuportável. A traição do amigo, o silêncio dos que antes lhe chamavam companheiros, o olhar gélido do pai e a ausência cúmplice da mãe pesavam como pedras amarradas ao peito. As ruas de Lisboa, antes cheias de vida, tornaram-se corredores hostis. Cada riso distante soava a zombaria, cada passo ecoava como um julgamento. Lucas já não tinha onde se esconder, o segredo fora arrancado de dentro dele e exposto sem misericórdia. E, no silêncio da noite, começou a acreditar que não havia saída. Foi nesse estado, à beira de desistir de tudo, que decidiu afastar-se da cidade onde tudo parecia estar contra ele. Sem planos claros, embarcou num comboio para o norte, deixando Lisboa para trás. Pousou os olhos na paisagem que passava pela janela, mas a mente estava mergulhada num caos de perguntas sem resposta. O destino final era o Porto, embora nem ele soubesse bem porquê. Talvez a necessidade de se perder, talvez o desejo de não ser reconhecido. Ao chegar, caminhou pelas ruas estreitas, sentindo-se estrangeiro na própria língua. A chuva miúda caía sobre a calçada molhada, e o frio parecia atravessar-lhe os ossos. Sentou-se num banco próximo da ribeira e deixou-se ficar, imóvel, como se fosse apenas mais uma pedra entre tantas. Foi então que ouviu vozes ao longe. Um grupo de jovens caminhava com bandeiras coloridas enroladas nos ombros, cartazes ainda úmidos da chuva, e riam entre si, exaustos mas felizes. Lucas ficou a observar, intrigado. Eram diferentes, não escondiam quem eram, não baixavam os olhos, não pediam desculpa por existir. Um deles reparou nele e aproximou-se. Chamava-se Duarte, e trazia nos olhos uma mistura de força e calor humano. Perguntou-lhe se estava bem, mas não insistiu quando Lucas respondeu com um encolher de ombros. Limitou-se a sentar-se ao lado dele, em silêncio. Esse gesto simples, sem pressão, foi a primeira faísca de humanidade que Lucas sentira em muito tempo. Duarte contou-lhe que tinham acabado de sair de uma manifestação pela igualdade, que pertenciam a uma associação local de defesa dos direitos LGBTI+. Falou com naturalidade, como quem descreve a coisa mais normal do mundo. Para Lucas, cada palavra soava a revelação. Nos dias seguintes, Duarte insistiu para que ele aparecesse numa das reuniões do grupo. Lucas hesitou. O medo ainda o prendia, e se fosse apenas outra ilusão? Mas a curiosidade venceu. Quando finalmente entrou naquela pequena sala no centro do Porto, encontrou pessoas de todas as idades, diferentes histórias, mas um denominador comum, cada um deles tinha sentido o peso da rejeição, apesar disso, estava ali, vivo, inteiro, resistente. Ouviu relatos de expulsões de casa, de insultos, de silêncios dolorosos, mas também ouviu testemunhos de superação, de coragem, de quem transformara a dor em luta. Lucas percebeu, de repente, que não estava sozinho. O que vivera em Lisboa não era apenas o drama individual de um jovem perdido, mas parte de uma batalha maior, partilhada por muitos. E essa consciência despertou algo nele. A raiva acumulada contra o pai, o ressentimento pelos amigos que o abandonaram, até a dor do afastamento de Miguel, tudo isso começou a ganhar outra forma. Deixou de ser apenas sofrimento e passou a ser combustível. O grupo acolheu-o sem perguntas excessivas, sem julgamentos. Ali não precisava de fingir, não precisava de esconder-se. Pela primeira vez, pôde pronunciar o seu nome e sentir que era suficiente. Não havia olhares de reprovação, apenas reconhecimento. Lucas sentiu-se parte de algo maior, e isso deu-lhe força para respirar de novo. À medida que os dias passavam, começou a envolver-se nas atividades do grupo. Colava cartazes, ajudava a organizar encontros, participava em discussões. Pequenos gestos que, no entanto, lhe devolviam dignidade. Descobriu que a luta não era apenas pelo direito de amar Miguel, mas pelo direito de viver sem medo, pelo direito de ser ele próprio em qualquer espaço. Entendeu que a sua batalha era também a batalha de muitos outros que, como ele, tinham sido silenciados. E foi nesse processo que renasceu. Já não era apenas o rapaz traído, rejeitado e abandonado. Agora era alguém capaz de erguer a voz, de enfrentar o olhar acusador da sociedade e responder com firmeza. O medo ainda existia, mas já não o controlava. Cada reunião,
cada gesto de solidariedade, cada grito coletivo nas ruas do Porto eram tijolos na construção de uma nova versão de si mesmo. Lucas compreendeu, finalmente, que a luta não era apenas pelo amor que perdera, mas pelo futuro que queria conquistar. Uma luta que começava dentro dele, mas que se prolongava em cada pessoa que encontrava no caminho. E nesse despertar havia dor, mas também havia poder, o poder de viver sem pedir desculpa. Os meses seguintes foram um teste de fogo. Lucas, ainda que mais forte com o apoio encontrado no Porto, viu de perto como certas feridas não fecham facilmente. Em Lisboa, a família mantinha a mesma postura. O pai recusava-se a falar-lhe, a mãe limitava-se a mensagens curtas, quase mecânicas, como se fosse apenas obrigação. Não havia abraço, não havia perdão, apenas silêncio e frieza. A cada visita forçada, Lucas confirmava a verdade que mais gostava. Não seria aceito naquele espaço que deveria ter sido o primeiro a acolhê-lo. E, em vez de continuar a pedir amor onde não havia, começou a compreender que precisava construir uma nova família, feita de pessoas que realmente o viam. Miguel, por sua vez, não escapou ileso aos rumores. A ligação com Lucas, ainda que nunca tivesse sido pública, espalhara-se em sussurros maliciosos. Colegas desconfiavam, pacientes levantavam dúvidas, e a instituição onde trabalhava passou a pressioná-lo com olhares e insinuações. Até que, um dia, recebeu a confirmação de que o contrato não seria renovado. A desculpa era vaga, administrativa, mas ambos sabiam a verdadeira razão. O peso das palavras maldizentes vencera, pelo menos naquele espaço. Para Miguel, foi um golpe duro, não só na carreira, mas também no orgulho de quem sempre acreditara na seriedade da sua profissão. Lucas soube da notícia através de Duarte. A informação correu rápida entre círculos discretos e chegou-lhe às mãos como uma ferida partilhada. A princípio, sentiu culpa, como se fosse responsável pela queda de Miguel. Mas depois compreendeu que a culpa não era deles. A culpa era daqueles que se alimentavam de preconceito, daqueles que nunca aceitariam ver duas pessoas fora da norma. Essa percepção foi amarga, mas também libertadora. A injustiça não os diminuía quem a praticava. Enquanto a família se fechava no silêncio e Miguel lutava contra as consequências, Lucas encontrava, em cada encontro com o grupo de ativistas, uma nova razão para continuar. Conheceu pessoas que transformaram a rejeição em força criativa, outros que usaram a dor para erguer projetos culturais, sociais, políticos. Descobriu que a comunidade LGBTI+, não era apenas refúgio, era também revolução silenciosa, feita de gestos, de solidariedade, de pequenas vitórias que somadas mudavam realidades. Ali encontrou amigos de verdade, pessoas que o recebiam sem reservas, que lhe devolviam a sensação de valor que a família lhe negara. O mais surpreendente, porém, foi o reencontro com Miguel. Aconteceu sem planeamento, numa tarde de outono, durante um debate público sobre direitos humanos no Porto. Lucas não esperava vê-lo, mas quando o reconheceu entre a multidão, sentiu um choque elétrico a atravessá-lo. Miguel parecia diferente, mais cansado, mas também mais livre, como alguém que já não fingia. Quando os olhares se cruzaram, não havia mais barreiras de consultório, de ética ou de hierarquias. Eram apenas dois homens, marcados pelas mesmas cicatrizes, unidos pela mesma resistência. O diálogo que seguiu foi contido, quase tímido. Falaram das dificuldades, das perdas, das noites em que ambos se sentiram esmagados. Miguel contou que, apesar da dor, a perda do emprego lhe dera também uma clareza inesperada. Já não precisava viver para a aprovação de instituições que preferiam silenciar em vez de proteger. Lucas contou que descobrira uma nova forma de família no grupo que o acolhera, que aprendera a viver sem desculpas. E nessa troca de verdades, perceberam que aquilo que os unia continuava vivo, mais maduro, mais consciente, menos dependente do segredo. Os que os traíram, esses, ficaram presos nas suas próprias prisões. Rui, o amigo que espalhara o rumor, passou a ser evitado até pelos que antes o aplaudiam. O pai de Lucas, fechado no orgulho, tornava-se cada vez mais amargo. A mãe, cúmplice pelo silêncio, afundava-se numa rotina sem brilho. Todos aqueles que escolheram a intolerância colheram apenas solidão. Lucas, ao contrário, descobriu plenitude no caminho mais difícil, aceitou-se a si próprio. O reencontro com Miguel não foi o regresso a um segredo proibido, mas o início de algo novo. Não mais terapeuta e paciente, mas dois homens de pé de igualdade, conscientes dos riscos, mas também conscientes do direito de lutar pela sua felicidade. A relação que começaram a explorar não tinha mais o peso da clandestinidade, era feita de partilha, de coragem, de esperança. Lucas, ao olhar para trás, percebeu que todo o percurso, a rejeição da família, a traição dos amigos, a solidão sufocante, tinha sido parte de uma travessia. Uma travessia dolorosa, sim, mas necessária para chegar até ao lugar onde finalmente podia respirar sem medo. E, nesse sopro de liberdade, compreendeu que a luta não era apenas pelo amor de Miguel, mas pelo direito de existir sem vergonha. No fim, não foi a rejeição que venceu. Foram eles. Foram todos os que escolheram não se render. Lucas encontrou esperança naquilo que antes parecia impossível, viver de cabeça erguida, ao lado de quem o amava, rodeado de amigos que se tornaram família. E ao caminhar ao lado de Miguel, sabia que já não era apenas sobrevivência, era vida, plena, digna, finalmente sua.